E Deus agora ele olha para Abraão e decide manifestar seu filho em terra. Gênesis capítulo 12, a Bíblia vai dizer: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Partirei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. Ao decidirmos em tudo que vamos decidir, precisamos estar muito atentos à voz de Deus. Mais uma vez, a gente vê que faltou focar naquilo que Deus havia de forma antecedida dito. Faltou focar a palavra. Quando ela se deixou levar pela serpente, se ela visse focada, ela via que Satanás daria a entender que ele estava subvertendo, convertendo aquilo que Deus havia ministrado e dito para ela. E aí vem as consequências. E aquilo está sendo diferente. Abraão faz tudo certinho. Quando Deus se manifesta a Abraão, ele toma uma boa atitude, ele pega a proposta de Deus. Deus fez a proposta. Agora a decisão está nas mãos de Abraão. E no versículo 4 a Bíblia diz: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Olha só, mais uma vez, alguém não vai focar da forma que Deus se antecede para que alguém viesse tomar uma decisão. É meio que Deus falando: olha, se tu escutar o mandamento, com certeza vence. Eu vou colocar diante de ti duas situações, mas aí vai um conselho, vai a minha deixa. Se tu obedecer também, é certeza de vitória, de milagre, de bênção. Está entendendo? Deus ele dá uma dica. Mas nós temos uma dificuldade, irmãos, em focar, em filtrar, em se deixar ser inserido pelos conselhos de Deus. Parece que entre idas e vindas é mais um culto, é mais um sermão. Como é difícil filtrarmos a palavra do Senhor. Como é difícil deixarmos ser direcionados por Deus. E olha que a gente sabe que as consequências para quem está dentro disso é inevitável não ser abençoado, é ser mais do que bem-aventurado, é ter mais do que sorte, é ser alcançado pelas bênçãos de Deus. Abraão faz tudo certinho, ele larga tudo, larga a casa, larga a família, larga o que tinha, pega a sua esposa e vai. Mas olha só, ele tropeça em um detalhe por não focar e não prestar atenção quando Deus lhe ministrou, dizendo: olha, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aí vem as promessas e as consequências de quem vai decidir pegar a proposta de Deus exatamente da forma que Deus lhe apresentar. Olha só: e partirei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Mas o que ele faz no versículo 4? Ele sai, ele leva com ele o seu sobrinho Ló. E aí Deus cerra, não fala mais com Abraão. E daqui a pouco você vai ver que começa Abraão simplesmente vai guiar e andar, porque Deus manda ele sair, mas não vai lhe dar o endereço para onde ele iria. Ele decide bem, mas esquece de focar o que Deus havia dito antes de tomar a sua decisão. Aí Deus decide falar somente com Abraão. Olha só, no capítulo 10, versículo 14, a Bíblia diz: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, agora ele volta, e as coisas estão como ele deveria ter decidido. Não era para ter levado Ló. Você vê que as consequências que teve a Ló foi contenda, confusão. Ele teve que retardar esse trajeto de Deus, voltando para Sodoma depois, para resgatar Ló. Não foi fácil, por causa de não ter focado, de ter decidido não ter focado da forma que Deus lhe apresentou. Aí no capítulo 10, versículo 14, a Bíblia diz: e disse o Senhor a Abraão, depois que ele
apartou dele. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar, e a tua semente para sempre, e far-te-ei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Ele decide, mas por não ter focado da forma que Deus lhe apresentou, Deus faz silêncio. E quando ele se aparta de seu sobrinho, aí a decisão dele está centrada na bondade do próprio Deus. Aí Deus volta a manifestar para Abraão e agora vai lhe dar uma direção. Ele não é só vai guiar em busca daquilo que Deus havia lhe prometido. Agora ele está sendo, por decidir dentro da vontade de Deus, ele vai ser direcionado por Deus. E sendo direcionado por Deus, aquele que decide direcionado por Deus é caminhar endereçado na direção das bênçãos de Deus, dos milagres de Deus, do sobrenatural de Deus. Então fique muito focado, preste muita atenção. Toda palavra, toda frase que está nesse livro, que sai desse altar para a sua vida, preste muita atenção antes de decidir. Foque tudo, retenha tudo, porque Deus tem ministrado a minha vida, a sua vida, antes de tomar toda e qualquer decisão. E andando mais um pouquinho, indo um pouquinho mais adiante, eu estudava um pouco a vida de José, e na minha opinião, houve um ponto na vida de José, depois de tudo que ele está passando, houve um ponto na vida de José, que ele precisou tomar uma decisão primordial para alcançar as revelações dos sonhos que Deus havia dado para ele ainda quando jovem. E eu creio que nesse ponto, da forma como ele vai decidir, é a chave para ele apalpar, segurar e degustar dos sonhos realizados que Deus havia lhe revelado. Mas na minha opinião, houve um ponto, uma hora que José foi um teste ápice para José, podemos dizer um teste de fogo para José. E ali, se ele tivesse decidido errado, vai a pergunta: será que ele teria um anel de governador? Será que ele se assentaria numa cadeira de destaque no Egito? E o próprio faraó diria a toda a terra do Egito: olha, abaixo de mim, José. E depois todos abaixo de José. Se você acompanhar comigo aqui, Gênesis, capítulo 39. E olha que foi uma prova de fogo para José, porque é uma área muito difícil, é uma área que, independente do tempo que o obreiro tem na casa do Senhor, independente do tempo que o crente tem na casa do Senhor, é uma área muito difícil. Muitos obreiros, amigos meus, às vezes se deixam tentar por essa área. Muitas pessoas que eu conheço, e eu quero que alguém que você conheça também se deixou ser perdido por essa área. Olha o que a Bíblia fala em Gênesis 39, versículo 6, que a gente vai ganhar mais tempo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. A não ser o pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José. Pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pegaria contra Deus? A minha opinião foi aqui, porque se nós mergulharmos no texto, já tem um tempinho que a pombagira está nadando para catar José. Então eu vou pegar esse camarada de jeito. Quero ver.
cá. E aí, José, o negócio é o seguinte, está só nós dois, vamos aproveitar para fazer a farra. Então José vai ter que tomar uma decisão. E a decisão de José foi: olha, Potifar deixou tudo no meu controle, mas eu não lembro do meu senhor ter dito: ó, também quando tu quiser eu dou emprestado da minha mulher para ti, não. E porventura pegarei eu contra o meu Deus. Aí a gente anda mais um pouquinho, e quando a gente chega no capítulo 41, versículo 38, alguém que decide, e a sua decisão vai agradar a Deus, é inevitável, irmãos, a exaltação, a bênção, o favor merecido de Deus. No capítulo 41, versículo 38, a Bíblia vai dizer: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, ele está falando de José, em que haja o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão inteligente e sábio como tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente o trono eu serei maior do que tu. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Olha a importância, irmãos, das nossas decisões agradar ao bom Deus. Olha a importância, jovem, moço de Deus, homem, mulher de Deus, da tua decisão agradar ao Senhor. Se a tua decisão subir como aromas suaves da ira de Deus, eu quero crer que o que alcança a vida de José, ou seja, aquilo que ele projetou para você, aquilo que ele prometeu para você, oh aleluia, há de te alcançar. Então, quando decidir que as minhas decisões e as suas decisões sejam para agradar o bom mestre, sejam decisões que venham agradar a Deus. Decida adorar esse Deus, decida louvar esse Deus, decida exaltar o nome desse Deus, aonde quer que você esteja, com quem você esteja, no falar, no pensar, as suas atitudes, entre pessoas, oh aleluias, decida, aleluias, agradar ao teu Deus, que com certeza tudo que ele falou que faria, oh glória a Deus, oh aleluia, há de te alcançar. E olha, o meu Deus e o teu Deus é o Deus que excede expectativa. Eu quero crer que Deus há de te constranger, porque o que Ele vai te dar, decidindo assim você, aquilo que agrada a Ele é maior e melhor para a tua casa, para a tua vida. Assim diz o Senhor, oh aleluia. Decida e agrade a Deus, que as minhas decisões e as suas decisões venham agradar ao Deus que tudo sabe, ao Deus da excelência, ao Deus de todo o poder, ao Deus que arquitetou tudo de bom para a minha vida e para a tua vida. Enquanto nós vemos as decisões de José agradando a Deus, e eu digo que decidir tem um peso muito grande, gera consequências, decide até mesmo o nosso destino. Infelizmente, nem todos na Bíblia adquiriram essa postura e tiveram consequências horrendas. Você se lembra muito bem, uma passagem muito conhecida, Mateus capítulo 25, vai falar de 10 noivas, de 10 virgens. E embora a regra, embora Deus se antecede, impondo uma regra muito simples dessas 10 noivas, mas elas vão se complicar. Elas vão se complicar. Porque a regra era para as 10 noivas. Vocês vão levar consigo a lamparina. Porém, tenha o zelo, cuidado com o peso de levar a reserva. Por quê? No momento em que estivesse fumegando, no momento em que estivesse para apagar, no momento que a chama estivesse para, era só completar com o azeite, a reserva do azeite, e a chama se propagaria novamente, e elas estariam na postura de 10 virgens, 10 noivas, esperando o noivo. Levando assim a reserva, a proposta era adentrar as bodas.
bodas com o noivo. Simbolicamente falando, ter acesso à eternidade. Conhecer o céu de mão dada com o noivo. Se assentar na mesa que já está posta. Era o plano divino em seu percentual, uma escala de 100%, envolvendo as 10 noivas que querem envolver a minha vida, a igreja. Crente tem que sonhar com arrebatamento. Crente, vez ou outra, tem que desdenhar arrebatamento. Crente tem que ter curiosidade com arrebatamento. Crente tem que desejar, Senhor, aleluia, como vai ser lindo. Você já parou para pensar? Oh, aleluia. E essa decisão não está nas mãos de Deus, está nas minhas e nas suas mãos. Porque 5 dessas noivas decidiram simplesmente falar que nada. O fogo está bom, está aceso, a lamparina está funcionando. Para que eu vou levar reserva? Eu vou ficar andando com a reserva, já não basta ter que ficar nesse tempo de espera, esperando o noivo chegar, com essa lamparina acesa. Atitude, irmãos, e decisões que pode barrar a nossa entrada no céu. Atitudes que podem escancarar a porta celestial para nós entrarmos no céu. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Por que é tão difícil a gente decidir? Oh, aleluia! Afinal, eu estou focando decisão, se você percebeu, na questão primordial para a vida do crente. Vamos decidir sim na vida profissional? Sim. Vamos decidir sim em outras áreas? Sim. A vida secular é emaranhada de decisões. Sim, mas eu quis apresentar a decisão na questão de salvação, eternidade, céu, arrebatamento. O ápice da promessa de Deus para mim e para a tua vida está na boda com o Cordeiro sem mácula, participando daquele grande coral, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quem é que quer participar desse coral? Levante a voz para adorar. Decida, oh aleluia, Senhor. Eu decido, Senhor, ir para o céu. Eu decido, Senhor, querer o céu. Eu decido, Senhor, querer o teu favor e merecer. Eu decido, Senhor, a tua graça, Senhor, aleluia. Oh glória, oh aleluia. E quando o texto fala, elas estão pedindo para Deus, capítulo 25, curioso é dizer que elas sabem. Depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Você entendeu o que está acontecendo aqui? Elas estão diante da onde? Da porta do... O Senhor não quer que você conheça o portão só para o lado de fora. É por isso que em Deuteronômio ele coloca a bênção e a maldição, e ele dá uma deixa: ó, segue os meus conselhos, decide, mas decide com a minha direção. Está com dúvida? Põe o joelho no chão. Senhor, eu estou com dúvida, eu não sei como decidir isso, eu não sei se eu decido, eu não sei o que fazer. Põe o joelho no chão. Mateus capítulo 6, versículo 6. Abre a porta do teu quarto, entra lá, conversa com o teu Deus, porque ele em secreto e silêncio ele vai te responder e vai te direcionar como você deve decidir e se você deve decidir. E se assim for, pode ter certeza, é bênção, a vitória de Deus, é conquista do Senhor para a tua vida. Oh aleluia, sim, diz o Senhor, oh aleluia. Já pensou que dilema, irmãos? Na porta, pedindo para entrar, mas infelizmente não puder entrar. Então existem decisões, e a gente vê que foi um detalhe muito simples: era andar com uma pequena reserva e
ter esse zelo de manter a chama, de manter aceso. Está entendendo? De vez em quando vão bater as tristezas, de vez em quando vai vir as provas contra as nossas vidas, de vez em quando vem o desânimo, de vez em quando dá vontade de parar, de vez em quando dá vontade de chutar o balde, de desistir de tudo. Mas pensa, Senhor, eu preciso dessa reserva, para quando a chama estiver para apagar, Senhor, me dê força, para completar, porque eu quero estar aceso, te aguardando na tua presença. Oh, aleluia! Receba a reserva do céu aí de Deus, para continuar decidido dentro da vontade do teu Deus. Oh, aleluia! Oh, glória! Essa vai, meu Senhor, eu preciso dessa reserva, eu preciso manter a chama acesa. Era muito simples, mas por não focar na regra, por não focar que precisava estar com a reserva, conhecer somente o céu, ver somente o portão do lado de fora. A Bíblia fala, palavras do próprio Deus, importa que ninguém se perca. Olha o interesse de Deus em você entrar decidido, sair decidido, ter uma trajetória de vida decidida, independente das consequências e situações, ter decisão de estar aos pés desse Deus, de ter contínua comunhão com esse Deus, decidir ser mais amigo desse Deus, decidir acertar mais, se aperfeiçoar a cada dia mais, se aproximar cada vez mais de Cristo. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! E existem, o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas, e com certeza Ele quer ir além, Ele quer exceder a expectativa, Ele quer nos tornar mais do que abençoados. E eu olhava para a vida de Saul e para a vida de Davi, e a gente vê que desde cedo Davi era alguém que ele tinha que tomar decisões, ele tinha a responsabilidade de cuidar de poucas ovelhas de seu pai. Essa era a responsabilidade de Davi. Então, quando ele estava lá no pasto, as feras, como era de costume, vinham para bater e ter sobre o rebanho. E já o menino, ele decidia ser responsável ao ponto de colocar a sua vida em risco. E ele entrava entre o leão e a ovelha, que o urso e a ovelha de própria mão os detia. Davi, ele já toma decisões com fé em Deus desde cedo, porque, obviamente falando, dentro da morte humana, dentro daquilo que é normal, como que o menino vai enfrentar, e o texto fala que ele ainda era franzino, vai enfrentar